O deputado Nicolas Ferreira Opa! Daniel mandou R$5,62. Senhor Nicolas Ferreira, se a escala 6x1 é tão boa, por que o senhor não trabalha nela? Por quê? Seja exemplo, Nicocas. Seja o exemplo, Nicolas. Muito obrigado, meu querido Daniel. Seja o exemplo. Aí, ó, tá vendo? Ó, a voz do povo e a voz de já. Então é o seguinte, o deputado Nicolas Ferreira, ele veio à internet, porque ele não vai no plenário falar isso, porque ele sabe que ele vai tomar lapada, ele vai ter que ouvir o contradito e o contraditório, a mexinha com sangue nos olhos. Porra, tu não tem noção de como ela odeia, Carol, o Nicolas. E ele veio a público defender a escala 6x1 e veio dizer o que não nos contaram. Então a gente vai ouvir com calma e tentar explicar o que ele mesmo não consegue. Vamos ver. A vida de vocês que estão acompanhando aqui. Opa! Pera aí, entrou o vídeo errado. Fiz mais um vídeo aqui, mais um vídeo para trocar ideia com vocês. Pera aí, entrou o vídeo errado. Sobre temas que eu acho importante abordar, né? Aí, pronto. Vambora. Chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar. Já começou a fazer clickbait, né, Enzo? Enzo do caralho. Obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque, assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Parou? Logo aqui. Logo aqui. Logo aqui, nessa imagem, a gente vê aqui, ó, PL, PP, PSDB, PV, Avante, PSB, União Brasil, PSD, PDT, PCdoB, PSOL e PT. Beleza. Se a gente falar que o PT é de centro-esquerda, ok. O PSOL de centro-esquerda, ok. O PC mais radical, sim. O PDT centro-esquerda, ok. O PSD centro-esquerda, ok. União Brasil direita, o PSB esquerda, ok. Avante, direita, PL, direita, PP, direita, PSDB, direita. Será que foi só a esquerda mesmo? Logo de cara? Logo de cara, Nicolas? Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos... Calma, vai quebrar o telefone, querido. Tá querendo mostrar virilidade? falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente? E tá vendo que, olha aqui ele só separou o artigo 7º. Você que é eleitor do Nicolas, eu vou sugerir a você, se você gostar de ler e quiser pesquisar, a procurar o artigo, para ver se é isso mesmo que ele está falando. Só o artigo 7º, ou seja, tem 6 artigos anteriores. Então a gente tem que ler o projeto para entender o que ele está falando. O deputado e o Senado Federal, nos termos do 3º artigo 60, promulgam a seguinte emenda do texto constitucional. Ou seja, é um texto de emenda, ou seja, é um projeto de emenda constitucional, não é uma lei. Já começa aqui. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornal mediante de acordo ou convenção ao trabalho. Parece interessante ao trabalhador. Mas vamos ver o que o patrão quer dizer. Com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica. 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Opa. Cotas para trans e travestis no ensino. Opa!
Opa! Aí aqui ele tá soltando só o discurso homofóbico dele, né? O discurso transfóbico dele, que ele diz que não é, né? Supostamente, né? Nicolas ainda não consegue. Não consegue. Tem um problema de interpretação. Cara, moleque, se o Senado e a Câmara dos Vereadores fizesse de verdade um exame nacional dos vereadores, ou seja, exame nacional do ensino médio, exame nacional dos vereadores para português e interpretação de texto. Metade do PL não estava lá. O Partido Liberal inteiro não conseguiria estar lá. Nicolas é um deles. Nicolas tem um problema muito sério de interpretação de texto. Se não tem problema de interpretação de texto, aí a gente caminha para o mau caratismo. Percebe? É duas ou uma, filho. Ele não sabe interpretar que o teto e o limite são de 36 horas, não a soma das horas por dia. Mas deixa, cara, ele não sabe interpretar texto, mas o burro sou eu. Deixa eu bater no meu telefone aqui também. Você é burro, Lino. Superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato, um debate real, Vamos? não simplesmente uma torcida. Vamos debater realmente, então. Vamos debater os fatos, então. Vamos embora. Seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumente o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de... Eu não preciso apresentar um processo para aumentar o meu salário mínimo. Eu quero um salário mínimo baseado no Diese. Vamos fazer? O salário mínimo não é com base no Diese. Você sabe o que é Diese, Nicolas? 3 minutos ele já tá cansativo. Ô, Carol, se você já tá ouvindo ele falar em 3 minutos e tá cansada, tu imagina a mulher dele, hein? de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Mas assim se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. Claro. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato... Eu vou fazer umas perguntas para você, talvez eu esteja certo. Vocês percebem a arrogância aqui? O umbiguismo de dizer eu sou a razão? Caralho! Meu irmão, bicho, você é o bicho mesmo, hein? O assunto é complexo e precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo, o valor deles, correto? Errado. Basicamente, eles definem o valor que está ali impresso no papel, mas não o valor dele. Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente, as pessoas... Aqui ele está mostrando total despreparo de conhecimento histórico. Ele está tentando comparar o salário de cruzeiros, com uma inflação daquela época, com a troca do governo real. Nicolas, você nasceu em que ano? Em que ano o Nicolas nasceu? Como ele vai continuar falando besteira e tirando o contexto, deixei o texto da PEC na sugestão do React. Boa, eu vou depois dar uma olhada na sugestão. Calma, ele está tentando. Eu sei que ele está tentando, Samuel. Mas ele não vai conseguir, né? Salve, Caos Médica! Nicolas, em que ano que você nasceu? Se você não acompanhou a troca da inflação diária que era, você não tem nem a capacidade argumentativa para falar sobre, tá? Eu acho que você tem que voltar a falar de desenho, que é o que você sabe. Porque de política tu não sabe de porra nenhuma. 4 milhões de cruzeiros são menos de 2 mil reais, olha aí. Ah, deixa eu contar uma piada para vocês. Em 2016, quando a Dilma ainda era presidente desse país, e o Brasil era a 8ª economia mundial, sabe, Nicolas? 8ª economia mundial, antes de darem golpe nesse país, eu estava em Foz do Iguaçu. E aí eu fui para o Paraguai comprar uma câmera para mim, porque o dólar estava a R$2. Ou seja, o povo brasileiro estava se alimentando bem, comendo bem, estava todo mundo vivendo bem. E isso é que vocês não gostavam.
Não é à toa que Paulo Guedes, o ministro que você tanto falava, dizia assim, tá uma festa danada, a empregada indo pra Disney. É isso que vocês não querem. É isso que vocês não querem. Mas voltando, eu estava lá no Paraguai e eu comprei uma câmera por 1.800.000 e não sei quantos mil pesos. Sabe quanto que deu em reais? R$400. Imbecil! Eu gastei 1 milhão? Imbecil! Porra! Eram milionárias, simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL tá querendo não é simplesmente o fim da escala 6x1. É a proibição da escala 5x2 e a imposição da escala 4 dias e descansa 3. Tomam cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0x0. Trabalhando 0... Opa! Toma cuidado com essas medidas populistas. Daqui a pouco você trabalhando 0x0. É isso que nós quer, Nicolas. A gente não quer trabalhar mais. A gente quer usufruir da vida. Coisa que os playboy estão fazendo e nós não. dias e ganhando também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma Causa. O mercado não precisa funcionar 24 horas, hospital e coisas essenciais precisam trabalhar 24 horas. O mercado não precisa e um restaurante não precisa. Por exemplo, 4x3, basicamente, ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Quem? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de... Olha aqui, olha a matéria que está aqui atrás. Preço de alimento já sobe mais do que o dobro da inflação. Em janeiro e fevereiro, o custo de comida em casa sumiu 295 contra 1. El Ninho afetou a colheita, feijão e arroz, bastante cenoura, tem superior a 10% em 2024. Vocês percebem aqui a semiótica da parada? A semiótica é o seguinte, ele está dizendo que vai gerar inflação com essa imagem aqui. Só que aí quando você vai ler a matéria da parada, é uma matéria que faz inflação por causa de um evento natural. Ora, preço de alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos. Você que é eleitor do Nicolas, que por acaso for ver esse corte, ele está mostrando para você que você é bobo, que você é burro. Eu acredito que você não é. Porque você está lendo a mesma matéria que eu aqui. E se você está caindo nesse papinho, amigo, eu tenho uma coisa só para dizer para você. O tigrinho é logo ali. Mas principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia. A gente vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. E depois... Quem era o presidente, como é que era o modelo econômico que estava em vigência, Nicolas? Diz pra mim. Ah não, você não vai ter a capacidade de dizer. Eu digo, Jair Messias Bolsonaro era o presidente e o Paulo Jegues, o mentiroso, o sei lá, o que ele é, o Chicago Boy, era um ministro da economia, né? Pois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala... A culpa foi do Haddad. A culpa é do Haddad, o Grego, o Caos Magic, o Daniel. A culpa é do Haddad. Caralho, tu tá perturbando, bicho. Porra, aqui, ó. Não posso te dar atenção agora. 6x1, colocado 4x3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? Aí eles inventam, meu amigo, a culpa é minha. A culpa é Nicolas que botou a peruca. A culpa é da peruca. Aí depois que você escolher um alvo, é só criar a narrativa. Para isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastra no país.
de manchetes compradas. José Feynman, 11/11/2024. O maluco não consegue nem mentir, né, cara? Olha a manchete que o maluco lança em cima da hora. Efeito peruca, fome e desemprego se alastra no país. Mano, o maluco tá mentindo na cara de pau, brother. Como? Que jornal é esse, Nicolas? Caralho, olha isso, eleitor. Olha isso, eleitor do Nicolas. Ele tá mentindo na cara de vocês, mano. Olha ali, ó. Olha aqui a informação aqui, ó. 11/11/2024, às 6h45. Que jornal é esse? Que matéria foi essa? Efeito peruca, fome, desemprego... Atualizada a 6 minutos, mano. Isso aqui é da... Procurei essa manchete e nada. Olha aí, cara. É na cara de pau, mano. Alastra no país. Uma gotinha de páginas de fofoca pra poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher de tiktokers que não sabem de nada te detonando. Sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto, você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui pra você, porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou pra você, trabalhador, durante a pandemia. E por que você não tá falando da escala 6x1? Por que você não tá voltando pra falar que é... Você tá fugindo do tema, a gente sabe disso, mas eu não preciso pontuar isso. Nicolas, por que você não põe na mesa pra debater? Você só tá falando coisas sobre você. Percebe? Tu tem 4 minutos falando, e esses 4 minutos de coisa que tu fala é sobre você, não é sobre o povo, nem sobre seus eleitores. Seus eleitores querem saber, Nicolas. Conta pra nós aqui o porquê é que você não debate parada real, a materialidade. Vocês não vão multar, né? Sim. Olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Sensacionalista, né, cara? Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é o Lula, o deputado que vai enfrentar, é você. E eu não tô defendendo o trabalhador, não é de agora, não. Nem com um discursozinho pra poder ganhar voto, não. Inclusive, vários vereadores que são a favor do lockdown estão se arriscando para vir trabalhar aqui na Câmara. Esqueceram que quase morreram 1 milhão de pessoas, né? Por culpa do presidente da política de voltar a trabalhar, né? E aí? Olha o que você tá falando, meu irmão. Você tá comparando, sabe o quê? Maçã com melancia. E dizendo que é a mesma coisa, dizendo que é fruta. Meu amigo, essa equiparação, essa equivalência quer dizer idiotia. Mas o trabalhador não pode se arriscar para levar o pão Falsa para dentro equivalência. de casa. Então é muito fácil ter o salário em dia, certinho, e impedindo o trabalhador de trabalhar. Inclusive, eu lanço aqui uma campanha. Político que é a favor de lockdown, adote um desempregado e pague as contas dele. Obrigado, presidente. Essa época escancarou pra todo mundo o tanto que eles estão se lixando pra você. E agora eles são os únicos preocupados com os trabalhadores. Entenda, a esquerda faz de tudo pro voto. Tudo. E amam vender um discurso. Sabe o que é mais engraçado? É que Narciso ama tudo aquilo que não é espelho. Quer dizer, a tudo aquilo que é espelho. Narciso odeia tudo aquilo que não é espelho. Você entendeu o que eu falei, Nicolas? Eu fiz uma analogia. Se você não entendeu, sugiro que estude. Custo fácil. Para de comprar isso, que o Brasil vai pra frente. Vai por mim. Mas vamos continuar. Vai. Será que esse pessoal realmente está preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. 1,5 milhão, tá? Quase de fundo, que é o seu dinheiro, basicamente sendo usado para poder financiar a campanha política. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. O bom é que dá pra ver tudo, ó. O bom é que dá pra ver tudo. Emendas aprovadas no orçamento da União. Incremento temporário aos custeios de serviço de assistência hospitalar ambulatorial. Tá, autorizado. Pago 4 milhões. Empenhado 12 milhões. Transferências especiais. O que são transferências especiais, Nicolas? Gasto 301 milhões. Gasto mensal. Não tem detalhamento? Aqui, ó. Olha o gasto mensal que ele gasta. 4.539. É caro, Nicolas. É caro, Nicolas. Viagens, emissão oficial, auxílio moradia. Não recebe... Aê! Imóvel funcional. Faz uso desde 93. Salário bruto do Nicolas, 44 mil. 17 pessoas, sendo 15 ativos.
Olha que delícia, cara. Olha quanto, cara. Pra que isso tudo de cargo no seu parlamento, cara? Enfim, né? Hipocrisia que chama, né, Nicolas? Hipocrisia que chama, né, Nicolas? Glauber Braga aí também, ó, que fez desafio pros bolsonaristas, dá só uma olhada também. Você Quase aceitou, também pô. 1,5 milhão também, ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Gasto seu dinheiro da forma que eu quero. E outra, o que você está fazendo se chama correlação indébita, correlação errada. Por quê? Você está falando de fundão eleitoral para um partido, como se o cara fosse usar esse dinheiro todo. É um partido do Brasil inteiro, como se o seu partido não recebesse fundão eleitoral. Você recebe fundão eleitoral, Nicolas? Diz aqui pro seu eleitorado. E essa galerinha que fala que a gente não trabalha, etc. Não mesmo. Fazendo um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e 0 relatadas, eu tenho 205 e 2 relatadas. Ou seja, eles amam os números, falar de projetos, etc e tal. Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados, que eu vou postar no meu Instagram agora, pode ir lá ver. Não e não quero. tenho nenhuma falta em obrigado. plenário. 0. Ou seja, aqui vai um ponto interessante. Não tem uma falta em plenário? Ué, cadê o bagulho? 2023. Vice-líder. Ausências justificadas, 3. Ausências não justificadas, 3. Ué, ele não tinha nenhuma falta? Tem 3 ausências aqui? Tem 3 ausências aqui? Não entendi. Olha aqui, ó. Olha o crescimento de gastos, Nicolas. Aqui, ó, do teu... Era 4 mil, foi para 36 mil em dezembro? Só em 2023? Pô, Nicolas. Tu tem que explicar isso aqui pra rapaziada, Nicolas. Isso aqui pros teus eleitores, ó. Tu tá gastando o nosso dinheiro. Olha aqui, cara. Aumento de 40%. 56 e aqui foi para 97. Aumento muito. Só em 2023. Se a gente botar 2024, vai passar, hein, Nicolas? Vai passar, hein, Nicolas? Então, eu acho que você tá mentindo mais uma vez. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha. Ai. Ou que todo advogado é arrogante. Ou que todo jogador de futebol é metido. Todo político é idiota. É verdade? Não. Não seria verdade. Não, é que tem políticos como você que são idiotas, Nicolas. Entendeu? É isso. Não é que todo policial é babaca. Não. É que tem babaca que é policial. Entendeu, Nicolas? Ou seja, da mesma forma como eu também fiquei indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa Falou o cara que recebe 44 mil. entender que nem todo político é como eles. E esse é um dos motivos que literalmente eu entrei, por exemplo, pra política. Pra poder mostrar que dá pra fazer algo diferente. Dá. Caso contrário, só vai realmente ficar essa mesma galerinha aí. Vamos abrir de novo aqui. Aqui, ó, na cara dele, ó. Na cara dele, pra não ficar legal. Vamos abrir, ó, aqui, ó. 2023. Deputado federal. Não tô falando nem vereador. 2023. Gasto mensal em fevereiro de 2023 era de 4 mil e foi para dezembro do mesmo ano em 36 mil. Pode me explicar? Pode, tem um detalhamento aqui, ó. Despesa total, 230 milhões e 442 mil. Fevereiro, 4 mil. Olha isso aqui, cara. Olha como é que foi aumentando, ó. Olha como é que foi aumentando o gasto. Pois é, Nicolas, eu também sou a favor do corte de gastos, principalmente dos seus. E aí, Nicolas? O que você tem para falar sobre isso com os seus seguidores? Eu vou te mostrar quem é essa galerinha aí. Galerinha Mostra. que fala mal de empresário, que mete o pau, fala que eles são malvadões, etc. Mas que na hora da campanha eleitoral, o FHC, o Lema, aquele mesmo bilionário que quebrou Americanas, tá financiando candidatos do PSOL, do PCdoB. Ué, você agora é contra empresário, Nicolas? E do PT. Essa galerinha do PSOL, do PT, da esquerda, que adora acusar a direita de ser contra o trabalhador, tá dando poder pra bilionário e empresário pra comandar, sabe o quê? A educação do nosso país. Eu também fico puto com a diferença de salário de um deputado. Porque é o Lula que tá querendo privatizar a escola em São Paulo como governador, né?
Não é o governador Tarcísio do seu partido querendo privatizar a escola. Não, é o Lula, tá? De um senador, um trabalhador comum do Brasil, mas concorda que eu não tenho culpa do salário que é de deputado. Agora, onde está toda essa indignação quando, por exemplo, na Lava Jato, o esquema de corrupção aconteceu no governo do PT, que quebrou quase 5 milhões de empregos? Onde que estava esse pessoal? Quem quebrou não foi a Lava Jato, nem o governo do PT, né? Quem quebrou não foi a tentativa de golpe que os Estados Unidos tentam fazer com a Operação Spoofing, né? Tem indignação deles quando o STF está gastando 1 milhão em lagostas e vinhos. Cadê a indignação quando o judiciário do nosso país custa 132 bilhões do nosso dinheiro? Ninguém tirou mais dinheiro do bolso do pagador de imposto do que o Lula. Só esse ano foram 3 trilhões em impostos arrecadados. Porra, eu queria ser bilionário assim, cara. Ele não tem culpa do salário de deputado, mas se votarem pelo aumento do salário na legislatura dele, quero ver ele contra. Não vai, lógico que não. Ele não tem capacidade de falar, eu voto contra. Cadê a indignação? Cadê a indignação quando o Lula corta verba A indignação é meu pau na sua mão. de bolsa de estudo, educação básica, farmácia popular? É porque você não tá, o Nicolas, na rua pra ver. Você não tá nos sindicatos, você não tá na parada. A UERJ tava em greve, você chamando a galera de UERJ de marginal. A UERJ, até há pouco tempo, os caras estavam dentro da reitoria contra o corte de verbas. Você foi lá ver? Você foi lá a coisa? Não. Pois é, né? Aí agora fazer videozinho com noticiazinha, com printzinha é mole. Tá ligado? A materialidade se impõe, meu irmão. Popular. Quando ele corta 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia. É isso que a gente tá contra. Cadê a indignação quando o Lula colocou 37 ministérios e agora já tá com 40? E eu votei contra isso. E o PT, a esquerda inteira, votou a favor disso. Quem sustenta esses ministérios? Adivinha? Meu pau. Você? Todo esse tempo eu tô aqui com o meu papel de deputado federal fiscalizando, cobrando disso. Aí agora, magicamente, o problema todo é meu ou da direita e eles estão assim, tranquilos, são virtuosos. Eles querem sinalizar virtude, debater, gritar, mas na verdade não tem nada de concreto para a vida do trabalhador, uma mudança real. Nada. Até mesmo porque o próprio PT que defende... Nada, a gente só tá defendendo o fim da escala 6x1. Você tá dando volta no mundo todo para tentar explicar uma parada inexplicável, que é o porquê que você não votou a favor dessa PEC. E mesmo assim, você está imputando a culpa no outro de você não ter feito. Ou seja, nem honrar as calças que você veste você é capaz. Isso aqui, ó, aumento de IPTU e ISS para cadeias de lojas, redes e bancos. Ou seja, é aumento tem que aumentar para banco que, mesmo. no fim das contas, rebate em você. É a forma tributária aí do Lula que só está encarecendo as coisas. Boulos, que é uma figura aí do pessoal, gastou... Do nada sobrou pro Boulos, cara. 30 milhões, é quase esse dinheiro todo, de dinheiro do fundo eleitoral. Cadê a comprovação? A acusação é feio, Nicolas. Para poder fazer campanha. O Lula só nos primeiros meses do ano já gastou 170 milhões em cartão corporativo. Tá gastando quase 1 bilhão da sua grana. O Bolsonaro gastou muita grana, não lembro exatamente, para fazer um negócio chamado motociata. Que era um negócio de uma porrada de corno dirigindo a moto gritando assim: bibi, 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 mitou, bibi, mitou, bibi, 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 mitou. Inclusive, o Nicolas, você gostava de estar lá, segurando as bolas do Jair, gritando: mi, 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 mitou. Com publicidade, em pleno ano eleitoral. Ô, coincidência. Já gastou mais de 3 bilhões só com diárias e passagem, viajando ao mundo. Só na África foi 200 mil reais da sua grana. Tá certo, Lula. Tá certo, tem que gastar dinheiro na África. Is that net Nando Moura reference? What? No, man. I don't copy anyone. I don't copy anyone. If you wanna tell ya, I wanna kill you. Lá o pai dos pobres. Gastou 216 mil reais pra ficar em hotel tá de certo, luxo. Tá certo, Enquanto tá certo, Lula. Tem que ficar em hotel de luxo. o Palácio da Alvorada estava sendo reformado. E eu porque o seu ex
Mandou destruir a porra do palácio da Alvorada, animal. Anunciei isso. Você acha mesmo que esse pessoal tá preocupado com você? E você acha mesmo que todos os problemas sou eu ou a direita? Poxa, Acho. não dá. Acho. É inegável que a escala 6x1 é exaustiva pro brasileiro. Mas a gente precisa debater. E não é porque eu não trabalho nessa escala que eu simplesmente não devo ser ouvido ou eu não devo abrir o debate. E é isso que eu quero fazer e é o que eu tô fazendo aqui. Só que eu vou te levar ao problema real. Não vou ficar falando coisas simplesmente para poder te agradar ou para eu ter votos. Muita gente falou, Nicolas... Mano, é incrível que quando você estuda um pouquinho de psicologia e você vai entendendo que como que as pessoas falam pra elas mesmas, tá ligado? As pessoas gostam de falar na frente do espelho pra elas mesmas. Olha olha como é que ele fala aqui, ó. Olha, repara nessa frase aqui, ó. Eu vou abrir o debate. E é isso que eu quero fazer e é o que eu tô fazendo aqui. Só que eu vou te levar ao problema real. Vou ficar falando coisas simplesmente pra poder te agradar ou pra eu... Vou te levar ao problema real. Não vou falar coisas pra te agradar ou... ter votos. Muita gente falou, Nicolas, toma... É exatamente isso que ele fez o tempo todo. Em 10 minutos de vídeo, ele fez isso o tempo inteiro. Ele acenou contra a esquerda, ele acenou até pra religião, ele acenou para vários momentos para o eleitorado dele que não percebe o que ele está falando. E olha, a matéria é de 2019 atrás dele. Cuidado, não faz esse vídeo, é muito sensível. Eu sei que é sensível. Mas eu acredito que todo mundo tem uma capacidade de entender as coisas. Você não. E é por isso que eu tô falando aqui com você. Eu sei que você já ouviu que o brasileiro produz muito pouco. E olha, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. E por quê? Será que é... Brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Colaboração para o UOL em São Paulo. 13/9/2019. E aí... Você vai lá, atrás do cara, o trabalhador, meu amigo. Boa pergunta, Daniel. Produziu o quê? Cara, exato, qual trabalho? Você percebe que isso aqui ou é mau caratismo ou é idiotia? Eu acredito na idiotia. Eu quero apontar a idiotia porque eu não quero chamar ninguém. Será que todos são americanos? Já começa também aí. E outra, eu sou americano, sul-americano, mas sou. Meu amigo... É porque o brasileiro é preguiçoso, ele não trabalha? Claro que não, você sabe disso, você trabalha pra caramba. Um dos motivos é que o brasileiro demora 1, 2, 3 horas para chegar no seu serviço e mais 2, 3 horas para poder voltar. É claro que vai perder a produtividade dessa forma. Você praticamente perde seu tempo inteiro, somente em trânsito. Qual é a solução para isso, Nicolas? Aumentar, opção A, aumentar redes de trabalhos e apoio para o salário ficar melhor. Opção 2, deixar as pessoas em home office com um trabalho bom, digno e que elas não se sintam exploradas. Opção 3, aumentar a escala de trabalho, fazendo com que o trabalhador tenha mais doenças mentais e continuar essa lógica maluca de gente doente. Eu sei que você vai votar. Só que esse tipo de coisa acaba passando batido. A gente tá tão acostumado com um transporte de merda desse que, enfim... Aqui, ó, aqui na fala do Nicolas, ele tá falando para você, eleitor, uma coisa que você já sabe. Você já sabe, vou até trocar minha câmera aqui, ó. Você, eleitor do Nicolas, você já sabe que o trânsito é uma merda. Você já sabe que o teu trabalho é uma merda. Mas o que ele não te fala é o seguinte, por que é que essas coisas são uma merda? Ele não tá te contando que o transporte que era para ser público foi privatizado para os amigos dele, como o governador Tarcísio, para eles lucrarem mais. E isso eles fazem um trabalho sucateado, que é para você chegar no trabalho cansado e não pensar o porquê você ganha assim. Isso ele não tá te falando, eleitor do Nicolas, tá? Ele vai falar só a mesmíssima. O Nicolas é profundo como uma pires. O normal. Criminalidade atrapalha também a produtividade do brasileiro. Que pariu. Criminalidade atrapalha. É, lógico, né? Porque todo dia tem hora do assalto. Tipo assim, hoje eu vou sair de casa, não levei meu celular do assalto. Porra, vou ter que roubar o telefone. Porra, meu irmão, caralho. Nicolas, me responde uma coisa, Nicolas. Naquele joguinho, esse joguinho aqui, ó. Esse joguinho aqui de criança, ó. Pra mim,
Nesses joguinhos aqui, você tentava colocar o triângulo no lugar do quadrado, a bola no lugar do triângulo, né? Porque não faz o mínimo sentido o que tu tá falando. Tu não consegue encaixar uma frase, meu irmão. Um pensamento linear. Você não consegue formar um discurso coerente. Não tem coesão no seu discurso, meu amigo. Você simplesmente mete uma vírgula em cima das coisas e vai falando. Caralho! Você não conclui um pensamento. Afinal de contas, ele tá lá parado no ponto de ônibus e vê um bandido e rouba o celular dele, que ele dividiu em 12, em 30 vezes. Se ele passa mal, lascou. O cara fica lá 8, 12, 1, 2 dias parado para poder ter uma consulta. Quando chove, a rua da sua cidade fica dessa forma, uma porcaria. A culpa de você estar trabalhando muito é do asfalto. É o asfalto que tá ruim. Você só tá trabalhando 6x1 porque o asfalto tá ruim. É uma linha de asfalto. Claro que isso também atrapalha a produtividade. Se você tem um carro, você vai ter gastos com ele, porque não tem carro que sobreviva a isso aqui. E gradativamente, Caralho, dessa forma... Às vezes eu esqueço, mano. Às vezes eu esqueço como tu é burro, Nicolas. Eu já perdi a linha aqui, cara. Durante o seu dia você não percebe. Mas o Estado, ele tá te ferrando. Então eu concordo. O debate é muito mais do que simplesmente... Chegamos ao ponto do discurso. Nicolas, por que você não abandona o seu mandato de vereador, já que o Estado tá te ferrando? Abandona teu estado de vereador, deixa a gente cuidar do Estado. Vamos fazer isso? Vai trabalhar em iniciativa privada. Direita e esquerda. É sobre um Estado preguiçoso, grande, que te suga e não te entrega nada. O responsável por executar tudo isso é o poder executivo. E eu não vou falar a resposta não, você responde aí na sua casa. Nos últimos 30 anos, qual é a ideologia que predomina nos poderes executivos? Presidente, governador e prefeito. Então, ou seja, o buraco... Dos últimos 30 anos, cara. Puta que pariu, brother. Olha aqui, olha embaixo, ó. Erika Hilton sobre Jojo Todinho. Olha o ataque a Erika Hilton de novo. Aliás, coloquei um vídeo do Sugestão que fala exatamente sobre o vazio da palavra Estado. Sim. Que é muito mais embaixo. E pessoas assim, que tem essa postura, quando alguém não concorda 100% com essa pessoa e discorda, ela passa a ser traidora, ela passa a ser uma inimiga. Muito dificilmente desse tipo de gente vai ver alguma coisa que realmente vai te ajudar. Neymar tem um salário de 21 milhões por mês. Temos aqui derrotar o Bolsonaro e taxar as grandes fortunas. Esse tipo de gente que vai te ajudar? Sério mesmo? Gente que fala mal do Neymar? Tô brincando, mas gente que tem gente que fala mal do Neymar. Um pensamento tão esdrúxulo assim, que basicamente tem um ódio, tem uma raiva de empresários, de quem gera... Não, a gente não tem raiva de empresário. A gente tem raiva de idiotas como você, que fica defendendo empresário sem ser. Percebe? Emprego, de quem gera renda. E, na verdade, ele é um hipócrita que se coloca em defesa dos trabalhadores, mas que simplesmente tanto o seu partido, ou o partido que está na presidência, o PT, nada faz por eles. Propostas tão esdrúxulas que fez 8 vezes 4 virar 36. E pode falar, o que quebra o empresário não é pagar o salário do trabalhador, INSS, 13º, férias, não. É a quantidade de impostos que o empresário tem que pagar. A gente quer que todo mundo ganhe nesse país. O problema é que o empresário é explorado pelo Estado, ele acaba também explorando o Tadinho do empresário explorado. Tadinho do empresário explorado. Trabalhador, e todo mundo se ferra. E o resultado disso? Basicamente, em 20 anos o empresário quebra e o trabalhador fica pobre durante 50 anos. Tá aí o Lemon, Beto Sucupira e muitos outros que quebraram, né? Quem conhece? E eu sei a pergunta que você está fazendo, e o que dá para fazer? É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação, de pagamento por hora, de 20, de 30, de 40, 50 horas. Mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas, que está na CLT. Desonerar a folha para todos, ou dar incentivo fiscal a empresas que acabarem com 6x1 ou 5x2, enfim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito, trabalhando para poder entregar algo de fato plausível, e não somente uma oferta fantasiosa, mentiroso, para poder te agradar. E isso dá para fazer. O que não dá é jogar o debate para esse nível. Se os empresários são tão bons, trabalhem eles mesmos em suas empresas. É isso. Se os empresários são tão bons, trabalhem eles mesmos nas suas empresas. Por que o empresário não faz nada sozinho? Nicolas Ferreira. Por quê?
Por que é que ele não vai lá, produz a arte dele, produz o que ele tem que produzir, aperta o botão, hein? Por que, Nicolas? Fala pra mim. Eu não sei. Isso nem é o mais bizarro desse post. 751 curtidas de pessoas. Eu espero realmente que você tenha visto esse vídeo até aqui. E se você viu até aqui, muito obrigado. Porque isso mostra comprometimento seu em buscar a verdade. São muitas informações, são muitas nuances, são muitos pontos. Você aí, eleitor do Nicolas, que veio esse vídeo até aqui, até o final, você percebeu que ele passou 14 minutos, eu estou a 44 falando de todos os pontos que ele não respondeu em nenhuma vez nada do que eu coloquei como materialidade. E ele chega no final do vídeo dele sem responder qual era a melhor opção. Ele não abre o debate, ele só falou falácias uma atrás da outra. Parecia uma máquina de... Sabe quando você clica na IA e vai pedindo IA, seja aleatória? Foi isso que ele fez. Uma porção de informação aleatória, rasa, que não diga nada por nada. E não falou do fim da escala 6x1 e por que ele não votou. Positivos e negativos, que discordam e que concordam, mas o importante é a gente sempre ouvir as pessoas e principalmente a gente mesmo ir lá e ir atrás da verdade e buscar saber se está sendo enganado ou se de fato alguém está falando a verdade nesse jogo aí. E mesmo que tenha pessoas nos comentários fazendo comentários exatamente de coisas que ou eu não falei ou de que eu já esclareci, eu continuo fazendo meus vídeos, sabe por quê? Porque eu acredito que a verdade ela prevalece. E você sabe, me conhece. Exatamente. Você fala as besteiras e a gente mostra que é verdade. E eu vou citar mais pra você, ó, com a voz do seu ente querido. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, tá ok? Já tem bastante tempo que eu demonstro minha firmeza, meu caráter e a minha coerência. E eu jamais, Coerência zero. por respeito aos meus quase 2 milhões de eleitores e mais pessoas que me seguem no Brasil inteiro, eu iria assinar, votar em algo sem ler e sem saber realmente tudo Já fez isso outras vezes. que está envolvido naquilo. Até mesmo que eu tenho responsabilidade. E eu sei que não dá para agradar todo mundo. E esse nem é meu objetivo. Mas mesmo aqueles que não se agradam comigo, agora sabem a verdade. E por fim, se você vê alguém que está mentindo nos comentários, O nome dele se chama Nicolas Ferreira. responde ele, vê o vídeo, para poder mostrar. Vou responder. Vou responder. Vi o vídeo inteiro e você mente até mesmo nos prints que você faz, ora, sobre você. Ou seja, mentiroso. Quem deveria estar 6x1 eram os políticos. Inclusive, eu também sou a favor dos políticos trabalharem 6x1. Geral. Geral comentando 6x1 no dele. Olha lá. Vai, Nicolas, seu otário. A gente não quer essa minoria barulhenta que só atrapalha o debate. Tchau. Não, não é minoria barulhenta, não. Nós somos a maioria. A gente vai bater muito em vocês ainda, tá?